Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é e-social. A sua implantação, em que momento estamos? Já fizemos um programa alguns meses atrás, antes da sua implantação, sobre algumas dúvidas e previsões do que aconteceria. Agora estamos num momento novo, com atualidades e com novos prazos. Para essa discussão, trouxemos a doutora Tânia Gurgel, advogada, contadora e referência nacional na questão do e-social. Seja muito bem-vinda novamente ao programa. É um prazer estar aqui discutindo com todo mundo. E pela primeira vez no programa, Kátia Tamanini, que é diretora de uma das principais empresas de software para condomínios, para administradoras de condomínios. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Começar por você, Tânia. Que momento que a gente vive? A gente teve mudanças, a gente teve algumas mudanças nesses meses, entrou agora a palavra condomínio para se saber onde está situado, os prazos, tivemos um pouco de alguns prazos que foram colocados para frente, adiados. Queria que você falasse um pouco desse momento atual do e-social. Realmente, né, conforme você está falando, nem precisava estar a palavra condomínio, mas como são vários clientes nesse mercado, e as pessoas às vezes têm dificuldade para se encaixar em qual grupo eu estou. Porque muitos anos os condomínios ficaram, como eu posso dizer, desobrigados de estar no SPED, no Sistema Público de Escrituração Digital. Então, até para reforçar isso, para deixar claro, realmente foi inserido no grupo 3 a palavra condomínio e até em algumas leis, né? Ou portarias que deixam claro que o condomínio faz parte desse complexo sistema. Complexo por quê? Antes, não que mudou alguma coisa o e-social, mas os prazos, formas e comunicação entre os edifícios e a administradora e o governo vão ter que ser mais ágeis, né? A lei não mudou, mudou a forma de comunicação. Eu digo que a transparência, vou voltar a citar aqui, que é muito importante. Antigamente, eu transmitia uma GFIP, que o nome é uma declaração, onde esse documento transmitido à Caixa fortalecia as informações do INSS e do Fundo de Garantia. Só que vou fazer um exemplo básico. Eu contrato uma pessoa por R$1.000. Ao transmitir 1.500, por exemplo, eu não estou dizendo o que está sendo pago. Com o e-social, eu vou estar transmitindo R$1.000, 200 de vale transporte pago em dinheiro, por exemplo, e 300 de hora extra. Está explicando bonitinho para o governo. E aí, o tratamento dessas informações pelos órgãos de fiscalização vai ser diferente. Eu quis citar duas verbas muito usuais no ramo de condomínio, principalmente no primeiro mês de contratação. Né? Que o síndico vai lá, contrata, ou a pessoa responsável contrata, sem ir atrás de PCMSO, um atestado médico bonitinho, sem estar o ambiente daquele trabalhador mapeado, sem estar cadastrado, até às vezes com o próprio PIS, CPF dos seus dependentes, inclusive. Eu vou até chegar nesse ponto, que vou deixar essa parte do cadastro. Não, mas assim, sem isso e sai pagando e dando R$200 em vale transporte, em dinheiro, não através de um programa. Então, você vai me perguntar, Tânia, quando pode ser fiscalizado? A informação vai estar lá dentro. E o fisco tem 4 anos, 11 meses e alguns dias para apertar um botão, né? Apertar o botão e vem algum problema, né? Kátia, por exemplo, quando foi implantado o e-social para domésticos, a gente conseguiu criar um login e senha e qualquer pessoa alimentar. Na questão de empresas / condomínios, a gente sabe que não temos essa opção, que precisa ser feito através de um software não sei se é a maneira técnica de falar, mas um software para ter a comunicação com o governo.
Como que está esse momento para a implantação de software, implantação de comunicação com o governo, a questão das informações que são necessárias, muitas dúvidas que tem, pelo menos eu viajo esse Brasil todo, muita gente com dúvida. Queria que você falasse desse momento da questão da comunicação do software, da importância, mais do que importância, na verdade, da obrigação de você ter um software de comunicação com o governo. Então, nós, né, como empresas de software, primeiro nós tivemos assim, uma grande dificuldade em relação aos layouts, a toda a documentação que mudava a todo momento. Em relação às empresas em si, essa comunicação hoje, como você disse, é preciso realmente que haja um software, né? Essa comunicação, que haja uma mensageria. Não adianta simplesmente você ter o software que faça a tua folha de pagamento, que processe e tudo mais. Tem que existir algo que consiga transformar esses dados aqui no layout do governo, no layout do e-social, e faça essa transmissão. E depois faça a recepção do retorno desses dados, para ver se houve alguma inconsistência, para ver de que maneira que se realmente foi validado ou não, né? Por um leigo como eu na parte de tecnologia, o que você coloca dentro do seu sistema, do do software de administração, ele tem que, a partir do momento que interliga, que você envia as informações, ele tem que entrar enquadrado dentro do que o governo está exigindo naquele formato onde vai cada informação. Basicamente seria isso. Exatamente, é isso mesmo. Só com uma diferença, Ricardo. As informações que a software house tinham, eu posso dizer, francamente, que era umas 75% da exigência que o e-social tem hoje. Muito mais campos foram criados e, detalhe, separado em eventos. Não era que você pegava, por exemplo, o contra-cheque, o olerite do colaborador e encaminha. Você teve que desvencilhar. Desmembrar as informações. Inclusive o pagamento. Você entendeu? Por exemplo, quando você olha um olerite, você vê salário, os proventos, desconto de IR, INSS e o líquido. Sim. Né? Adiantamento. No e-social, eu vejo proventos, no 1210, quer dizer, tudo que eu estou pagando. E no pagamento, eu tenho que colocar como eu estou pagando, que banco eu estou pagando, que hora eu estou pagando, e se tem 2 pagamentos no mesmo mês, o imposto de renda sai lá no 1210. Por exemplo, outro exemplo que tem muito no condomínio, pagamento de pensão. Você estava no olerite. No e-social, eu tenho o evento 1210 separado de pensão. Você está entendendo? E se não tiver o CPF válido, até 2018, eu quero frisar isso, você tinha as crianças até 2 anos e acima de 8. 2009, 100%. Tem que estar no cadastro. E você tem mais de 800 erros cadastrados. Então, a pessoa que vai estar lá do outro lado da telinha do computador, ela vai ter que ter conhecimento, ler o manual. A grande dificuldade que a gente tem, né, Kátia? Porque eu ajudei a GoSoft, né, nessa parte, foi em eventos, palestras, já dei mais de 400 palestras, tanto em company como fora. Você pergunta para qualquer pessoa, você leu o manual? Não. Eu li uma parte. Você tem que entender o sistema como um todo. Não adianta. Kátia, segundo eu tenho conhecimento, o próprio governo, ele implantou de algumas informações e ele alterou essas informações, né? Ele também está num momento de acerto e erro tecnológico, me parece, não sei se essa é a palavra correta. Então, a empresa de software não é simplesmente pegar essas informações, eu pegou o ano passado, fez, pronto, implantou e acabou. Tem atualizações e mudanças constantes, né? Isso, para as empresas de softwares em geral, e foi aquilo que nós enfrentamos, é essa mudança constante, porque como você comentou, o próprio governo está em adaptação, entraram as empresas, né, de primeiro grupo e tudo mais, e sem dúvida nenhuma foi necessário fazer adaptações em layouts, né? A Tânia, que conhece e está envolvida com todo o pessoal que participa do e-social, conhece muito bem isso, e realmente houve. Então, assim, a gente estava tudo certinho, tudo prontinho. Um dia, 11 horas da noite, meia-noite,
sai um novo layout. Uhum. E aí você tem que fazer tudo isso, deixar ajustar o sistema, criar novos campos, tirar alguns e mudar tudo isso para conseguir fazer a adaptação para atender as exigências desse novo layout. Tânia, os imprevistos devem ser previstos, né? Porque provavelmente essas mudanças de layout ou de informações ou de codificações, elas vão continuar nos próximos meses ou talvez um pouco mais. O que é bom, por isso que é bom ler todas as fases, por exemplo, muitas empresas não conseguiram cadastrar o PIS, o NIS. Neste momento, entenda que é provisório, Sim. A validação-chave é CPF. Você está entendendo? Mas se eu tivesse que validar CPF e NIS e não deixar subir, se não tivesse pronto o NIS, muitas empresas não teriam fechado a folha. E aí, entendeu? Travaria. Trava. CPF hoje já trava. Vamos falar Trava. de condomínio. Trava. Condomínio já trava. 100%. Desculpa, o que já está implantado para condomínio hoje? Olha, hoje, vamos falar de administradora de Sim. condomínio, que é o grupo 2. Tá? Hoje, a empresa de administradora tem até o dia 7, agora, para fechar sua primeira folha. Fechar uma folha. Isso quer dizer que há mais de 6 meses, eles fizeram o cadastro da empresa, né, da empresa administradora, dos seus colaboradores. A partir do momento que você cadastrou os colaboradores, você precisa fazer toda a movimentação desse trabalhador. E aqui vai uma dica fantástica. Não deixe para mandar o não periódico, que é mudança de cargo, mudança de função, alguns retorno ao trabalho, alguns afastamentos temporários, lá no dia 7. Porque a Kátia prova, você também pela mídia social, que a fila, você entendeu? É muito, porque lembre-se de um detalhe, eu mando funcionário a funcionário. Então, se eu tiver num condomínio 50 colaboradores, no mínimo eu vou estar mandando 100 arquivos. 100? Por quê? Eu mando a folha, o contra-cheque por cada colaborador e mando o pagamento por cada colaborador. E aí vem a GoSoft, né? Eu conheço um pouco da GoSoft, né? Tiveram que desenvolver, até para ajudar o usuário, né? Uma leitura. Então, está sendo separado no GoSoft os arquivos top, que não tem nenhum problema, aí em amarelo, vermelho, quer dizer, um painel, um cockpit, e tentando já decifrar os erros que estão subindo para a base. Erros esses não de software, erros de cadastro. Aí você vai falar, mas e se Tânia, tiver um problema, desculpa, antes de interromper, se tiver um problema, por exemplo, eu quero contratar um faxineiro, tá? E ele tem uma discrepância entre documentos, ou o número de CPF errado, ou informação de RG, eu não consigo... Não consegue subir o ambiente. Contratá-lo. Não, o pior não é nem contratar. Pagá-lo. Eu digo até demiti-lo. Vamos falar o cara que está lá. Ele é seu funcionário eterno. Né? Não, veja, eu tenho um colaborador que está lá, tem dependentes, e não está o CPF de acordo. Eu não consigo processar essa folha. Vou trazer de novo para o software. O software, o seu caso, que é um software de ponta, e aí eu indicado agora como especialista, é que você tenha também uma certa comunicação para prevenir, né? Para ter a volta e informar o condomínio, no caso a administradora geralmente que faz, de que tem uma informação errada, de que precisa ser corrigido. Vocês estão trabalhando nesse sentido também de comunicação, do retorno de erro ou do travamento de alguma informação e conseguir ser avisado o quanto antes para correção. É isso? É isso mesmo. Tem esse painel, né? Um painel que a gente chama de gerenciamento, de controle, onde você tem ali todas as informações daquilo que está sendo enviado e aquilo que está sendo retornado do e-social, apontando quais são as inconsistências, ou se está tudo ok, se foi validado. A inconsistência a gente tenta traduzir, né, para o usuário, para as administradoras, né? A maioria dos nossos clientes são as administradoras, né? E que precisam entender
né, conhecer um pouco do layout, sim, né, do e-social, mas a gente sabe que a gente precisa transmitir, comunicar para o usuário de uma forma um pouquinho mais agradável, mais amigável para que ele consiga entender do que se trata, né? Ó, eu vou chamar um quadro, mas antes queria deixar algumas perguntas no ar, que é o seguinte: será que tem gente falando que vão adiar novamente os prazos? Essa é uma coisa. Multas, que é o principal medo dos síndicos e das administradoras. Como que devem vir essas multas se já estão vindo para os outros grupos? Esse é outro ponto. E a questão de software. Um software errado, um software não tão competente, provavelmente vai trazer problemas para o condomínio. E também os próximos passos e principais erros que a gente deve tomar para evitar. Antes disso, vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, olho na tela. Olá, meu nome é Gilson Gomes, sou síndico profissional e atuo nas regiões do Itaim, Bibi, Panambi e Campo Belo, aqui em São Paulo, capital. Eu trabalho com administração de condomínios há 20 anos. Era gestor predial de condomínios residenciais e comerciais aqui em São Paulo. Há 10 anos fui convidado para ser síndico profissional de um condomínio residencial e resolvi aceitar esse desafio. A minha principal barreira no início foi convencer o condomínio de que a contratação de um síndico profissional seria benéfica e traria melhorias para o condomínio. Em minha opinião, a qualificação e a atualização são extremamente importantes para aqueles que buscam sucesso nessa profissão. Os cursos me ajudam principalmente na parte teórica, pois complementam e atualizam a experiência operacional que eu adquiri ao longo dos anos. Atualmente sou síndico profissional de 5 condomínios e minha pretensão é chegar em até 10 condomínios. O mercado de síndico profissional tem crescido bastante nos últimos anos. Porém, é necessário que a pessoa se qualifique e se atualize para obter sucesso nessa profissão. Para ser um síndico de sucesso, a pessoa deve ter um perfil conciliador, trabalhar com ética e transparência, ter uma boa estratégia de comunicação e, acima de tudo, gostar do que faz. Estamos de volta, já deixei as perguntas no ar, vocês vão responder no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, estas e outras respostas sobre o e-social. Não perca!